Você já viu isso acontecer? Ela está com um homem comum, rosto normal, altura mediana, nada que chame atenção, mas ela olha para ele com admiração, com desejo, com entrega, enquanto outros, muito mais bonitos, tentam chamar atenção e são ignorados. A maioria dos homens não entende isso. Acreditam que ser atraente é sobre ter traços perfeitos, o corpo certo, o estilo certo. E por isso vivem frustrados. Vivem tentando agradar, melhorar o visual, buscar validação externa. Mas o que eles não percebem é o seguinte: a atração feminina não nasce da aparência. Ela nasce da energia, da postura, do silêncio certo, da firmeza emocional. A mulher pode se encantar com a beleza, mas se entrega à presença. Ela pode admirar um rosto bonito, mas se rende a um homem que carrega estrutura. E é por isso que você vê homens comuns causando impacto profundo em mulheres intensas. Porque elas não buscam beleza. Elas buscam segurança. Elas querem sentir algo que as tire do controle. E a beleza sozinha não faz isso. O que tira a mulher do eixo é um homem que não vacila, que não tenta agradar, que não precisa ser visto, porque já está em paz com quem é. Esse homem pode ter cicatrizes no rosto, pode ter um corpo comum, pode ter até uma voz rouca e andar desajeitado, mas se carrega postura, ele se torna magnético, inesquecível. E o pior, os homens bonitos que não têm estrutura derretem diante dele, porque beleza sem firmeza vira vaidade. E a mulher enxerga isso de longe. Ela testa, ela pressiona, ela provoca. E se ele cai, ela perde o interesse. Mas o outro, o homem estoico, o homem real, o homem que não se impressiona com a própria imagem, esse ela observa, com curiosidade, com respeito, com desejo, porque algo nele diz: eu não vim te conquistar, eu vim ser eu mesmo. Se você quiser entrar, é escolha sua. E esse tipo de energia não se esquece. E é sobre isso que vamos falar aqui. Como ser atraente sem ser bonito. Como virar referência na mente de uma mulher mesmo sem ter o corpo ideal. Como parar de correr atrás da aparência e começar a desenvolver presença. Porque um rosto pode ser esquecido, mas um olhar firme, um silêncio forte, uma energia limpa, isso marca presença. Essa é a palavra que define o que torna um homem comum, atraente. Presença não tem a ver com beleza, tem a ver com energia, com o que você transmite quando entra num lugar, com a sensação que fica depois que você sai. Um homem presente não precisa falar alto, não precisa gesticular muito, não precisa forçar atenção. Ele chega e as pessoas percebem, não por causa da roupa, mas por causa do silêncio, da firmeza no andar, do olhar que não foge, da postura que não implora. A mulher sente isso. Ela pode nem olhar diretamente, mas o corpo dela reage. Porque o corpo feminino reconhece um homem que carrega estrutura. E essa estrutura não é feita de músculos. É feita de intenção, de clareza, de domínio emocional. Quando você fala devagar, com voz firme, sem ansiedade, você transmite comando. Quando você olha nos olhos sem pressa, sem tensão, você transmite confiança. Quando você escuta mais do que fala, você transmite inteligência. E tudo isso atrai. Porque a mulher quer se sentir segura, quer sentir que está diante de alguém que não desmorona. E essa segurança não está no rosto bonito, está no controle, na calma, no jeito como você lida com o silêncio. Sabe o que torna um homem magnético? Ele estar confortável consigo mesmo, não precisar provar nada, não se preocupar se ela está olhando ou não. Ele apenas vive, com dignidade, com ritmo próprio. E isso, num mundo de homens performáticos, é irresistível, porque a maioria quer ser visto, quer ser aprovado, quer se destacar. Mas o homem presente só quer ser verdadeiro, e a verdade, mesmo feia, atrai mais do que a mentira bem maquiada. Você pode não ser bonito, mas se souber andar com firmeza, olhar com clareza, falar com controle, você se torna lembrado, você se torna sentido, e às vezes basta um gesto simples. Um olhar direto, um toque leve no ombro, uma frase curta dita com segurança. E pronto, ela sente. Porque as palavras não precisam ser perfeitas, a energia precisa ser limpa. E o corpo dela entende isso antes da mente. É por isso que tantos homens comuns deixam marcas. Eles não se esforçaram para parecer belos.
se esforçaram para parecer reais. E isso é o que falta hoje. Homens que ocupam espaço com dignidade, que não competem com a vaidade feminina, que não tentam ser mais bonitos do que ela, mas que, com a calma de quem sabe o que vale, fazem ela se perder. E tudo isso, sem ser bonito. O homem bonito chama a atenção, mas o homem inesquecível causa silêncio. O primeiro impressiona, o segundo perturba, porque a beleza pode ser admirada, mas a energia emocional impacta o corpo. O homem bonito depende da imagem, gasta horas se olhando no espelho, preocupado com o ângulo da foto, com o corte do cabelo, com o tênis da moda, mas vive tenso, precisa manter a aparência, precisa da aprovação externa para se sentir alguém. Já o homem inesquecível vive em paz. Ele não precisa ser o mais bonito, ele precisa ser o mais presente, o mais firme, o mais inteiro. Ele entra num ambiente e não procura espelhos, procura silêncio. Ele não sorri para todos. Ele observa, ele sente, ele escolhe com calma. E é justamente essa calma que a mulher percebe, porque o homem que não está tentando se mostrar é o homem que mais intriga. Ela começa a imaginar quem ele é, começa a notar os detalhes, a forma como ele se move, o jeito como ele segura o copo, a postura quando senta, o olhar quando escuta, e cada pequeno gesto revela algo. Revela domínio emocional, e domínio emocional é a base da atração verdadeira. A mulher pode ficar com o bonito, mas sonha com o homem que a silencia por dentro. E esse homem é raro. Ele não age pelo impulso. Ele não reage ao primeiro sinal de atenção. Ele não depende de beleza para provocar desejo. Ele provoca pelo que transmite, pela segurança, pelo foco, pela paz que carrega enquanto todos estão tentando provar algo. Esse é o homem que a mulher respeita, porque ela sabe que não pode controlá-lo com vaidade. Ele não se abala com carinhas, com jogos, com indiretas. Ele percebe tudo, mas não se entrega ao jogo. Ele joga outro jogo, mais profundo, mais silencioso, mais firme. E isso mexe com ela, porque o bonito é previsível. Ela já viu, já testou, já cansou. Mas o homem que não precisa ser bonito para ser forte, esse ela não esquece, porque a beleza passa, a firmeza fica. E toda mulher, quando se entrega de verdade, quer se entregar para alguém que ela admira, não pelo corpo, mas pela postura, pela clareza, pela masculinidade que não vacila. E essa masculinidade não se compra, se constrói, com escolhas diárias, com autocontrole, com honra. E por isso muitos bonitos são esquecidos, mas homens comuns que carregam essa energia vivem na memória dela por anos. Ela pode olhar para você e não se impressionar de imediato. Ela pode até te comparar com outros mais bonitos, mais altos, mais estilosos. Mas quando você fala com firmeza, quando você caminha com calma, quando você olha nos olhos dela sem pressa, algo muda, porque ela percebe que você não está tentando conquistar. Você está só sendo você, sem maquiagem emocional, sem artifícios, sem medo. E essa verdade é rara. A beleza pode encantar os olhos, mas a verdade perturba o coração. E a mulher sente isso. Ela pode resistir no começo, pode negar, pode testar, mas o corpo dela sabe que está diante de um homem diferente. Um homem que não precisa ser perfeito para ser forte, e que por isso mesmo é mais confiável, mais profundo, mais atraente. Ela sente que pode ser feminina diante dele, pode baixar a guarda, pode confiar, porque ele não vacila, ele não muda com a opinião dos outros, ele não se molda para agradar, ele apenas existe. E isso, num mundo de máscaras, é quase insuportável de tão verdadeiro. E é por isso que você não precisa ser bonito, você precisa ser estável, você precisa ser claro, você precisa ser firme. Você precisa ser o tipo de homem que carrega valor mesmo em silêncio, que entra num lugar e não procura brilhar, mas traz paz, que não tenta convencer, mas convence pela forma como vive. Esse homem pode não ter um rosto que chama a atenção, mas tem uma energia que não se esquece. E é essa energia que a mulher deseja. É por isso que ela volta, é por isso que ela sonha, é por isso que ela se entrega, porque no final, o que ela quer não é o mais bonito, é o mais real, e o mais real é sempre o mais forte.